Bom dia, boa tarde, boa noite. No caso, boa tarde no momento que eu tô gravando isso. Talvez boa noite pra alguns, mas pra mim é boa tarde. Eu sou o Molak e hoje eu vim aqui ensinar a como criar o seu inseto no meu sistema de RPG. Lúcido RPG. Eu mudei o nome do bagulho. Agora eu coloquei um nome muito melhor, porque, meu Deus, As Ruínas de Nästur é um nome muito longo. Lúcido RPG definitivamente é um nome melhor. Ok. Ok. A primeira coisa que nós temos que decidir sobre a nossa querida fichinha de insetos bonitinha aqui, deixa eu fechar aqui do ladinho, é o nosso querido nome e o tipo de inseto que ele é. Então eu vou escolher um nome aqui pra ele, deixa eu pensar. O nome dele vai ser Amok. E ele vai ser. Ele vai ser. Meu Deus, difícil de pensar. Hum. Ah, eu vou escolher o básico, né? Já que não é pra eu fazer uma ficha de verdade, não é pra ser tão complicado. Ele vai ser uma formiga. Agora, o próximo passo para o nosso inseto é escolher a ocupação dele. Ocupação é o que o nosso inseto faz da vida. Então, tipo, sei lá, ele é um mercenário, no caso ele vende coisas, ele é um minerador, ele é um andarilho, esses tipos de coisas que normalmente os insetos de Hollow Knight fazem. Então, eu acho que eu vou pegar aqui, cadê? Deixa eu ir descendo aqui. Ocupações, deixa eu ver. Eu vou pegar cirurgião de casca, que no caso ele é um cirurgião. Então deixa eu colocar aqui. Cirurgião. Ai meu Deus. Ele é um cirurgião de casca. E como ele é um cirurgião, ele ganha empatia como o seu arquétipo inicial. Arquétipos são áreas onde o nosso personagem tem conhecimento, onde ele tem experiência sobre, desde mínima até um pouco mais experiente. Cada arquétipo oferece mais dois em uma rolagem. Então, caso eu for rolar, sei lá, instinto com empatia, caso eu tiver um de instinto, então eu rolo um D10 mais um de instinto e mais dois de empatia, que é o meu arquétipo. O que é uma grande ajuda, definitivamente, por causa que conseguir um 10 é bem difícil. Ok, a próxima coisa a se escolher depois da ocupação é os nossos atributos. Só que antes de escolher os atributos, eu acho que seria melhor a gente mencionar o tamanho do nosso inseto. O tamanho do nosso inseto, ele afeta tanto os nossos atributos quanto técnicas, algumas coisinhas gerais nossas, tipo, sei lá, um tipo de arma que eu posso carregar. Por causa que por causa que um tipo de inseto pequeno não consegue carregar uma arma que um gigante normalmente carregaria. Quer dizer, não vamos mencionar o Sly aqui, mas é que, tipo, você teria que ter pelo menos um atributo bem forte em específico pra poder fazer esse tipo de coisa. Tipo, sei lá, o Sly, ele era pequeno, mas definitivamente ele era forte pra carregar aquela espadona dele. Então, eu acho melhor a gente escolher o tamanho do nosso inseto primeiro. Então, temos três tipos de tamanho: pequeno, médio e grande, cada um com o seu bônus em específico. No caso, eu acho que eu vou escolher médio. Então eu ganho mais um de instinto e mais dois de vida. Então já começo aqui instinto com um e dois de vida. Tá? Deixa eu colocar aqui médio. Então cada atributo aqui começa com um. E que no caso aqui vai ficar com dois. E a gente tem três pontinhos para distribuir. Então ok, vamos distribuir os nossos queridos atributos aqui. Eu vou fazer um personagem forte, então eu vou deixar isso aqui.
e ele vai ser bem resistente. Que no caso, fervor é como se fosse a resistência do nosso personagem. A força física dele em si. Quer dizer, poder é força física, mas você deve ter entendido. Ok, após nós distribuirmos os nossos atributos, a gente escolhe os nossos arquétipos. O que são arquétipos? Falando de novo, é como se fosse uma área que a gente tem conhecimento sobre. Então, se a gente for atacar alguém, a gente vai ter que rodar combate. Se a gente não tiver conhecimento em combate, cagou pra nós. Mas ok, você começa com 3 arquétipos mais o arquétipo inicial da sua ocupação. Então eu iria escolher, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou escolher combate. Procurar e prontidão. Que no caso combate serve para briga e outras coisas envolvendo força física. Prontidão é como se fosse uma espécie de preparação ou um instinto nosso. Procurar, obviamente, procurar coisas. O nosso nível começa em 1 e o nível de infecção também começa em 1. Agora é hora da gente calcular o nosso FM, que são fragmentos de máscara, que é a nossa vida no sistema, e os PAs, que são os pontos de alma, que é tecnicamente nossa sanidade barra pontos de magia, que a gente gasta para utilizar as queridas magias do sistema. Então, para calcular a vida, a gente tem que rolar 2d4, mais 4, mais fervor, mais o nosso bônus de tamanho. Então, deixa eu abrir aqui. Dados... Pera. Ok, eu irei rolar 2d4. Deixa eu tirar isso aqui. Plau. Eu tirei 6, e aí, ó, tô cagado de sorte, hein? 6 mais 4, 11, 13, 14, 15 de vida. Então eu tenho 15 de vida atual e máxima. Meu Deus, ok, eu tive uma sorte do caramba dessa. Só que de... Ai, meu Deus, eu me perdi todo. Pra recuperar a vida, você precisa gastar 2 pontos de alma pra poder recuperar pelo menos 1 ponto de vida. Então se você estiver no meio de uma batalha e tomar dano, você gasta 2 pontos de alma pra recuperar 1 de vida. Ou você pode simplesmente descansar mesmo. E no caso, deixa eu descer aqui na ficha. Um descanso curto, você recupera 1d10 dividido por 2 de vida ou alma. Enquanto o descanso longo, você recupera 1d6 mais 2 de FM e PA. E ainda tira um ponto de infecção, caso você passe num certo teste. Para calcular a alma agora, a gente tem que rodar 1d6 mais 3 mais o nosso atributo alma. Então aqui, deixa eu rolar 1d6. 6! Hell yeah. Então eu tenho 10 de alma. Nossa, mano. Não, eu não tenho 109. Ok, 10 de alma. Olha, sinceramente, pra um personagem iniciante, isso definitivamente tá ótimo. Ok. É, a gente recupera 1 ponto de alma a cada 3 acertos corpo a corpo em combate. Então, tipo, sei lá, não é que no Hollow Knight, quando você bate em um inseto, você recupera alma? A mesma coisa acontece no Lúcio da RPG. Você dá 3 golpes em um inseto e você recupera 1 de alma. Ou você pode simplesmente descansar mesmo, o que vale mais a pena. É. Ok, agora a gente vai falar sobre os subatributos, que são esquiva e casca. Esquiva, obviamente, é para você evitar um dano. Então, toda vez que você for esquivar de um ataque, você rola um d10 mais a sua esquiva, e caso você tire o mesmo que o personagem tirou ou mais, você consegue evitar o dano. Enquanto casca é a mesma coisa, só que ao invés de você evitar o dano, você divide ele pela metade. Não importa que dano seja. Quer dizer, tirando o dano mágico. Dano mágico não tem como bloquear, infelizmente. Então, para calcular a esquiva, a gente tem que somar agilidade mais reflexos. No caso, eu tenho 1 de agilidade e não tenho reflexos. Então é só 1 mesmo. Ai, que sofrido, cara.
E agora, pra defesa, a gente tem que calcular fervor mais poder mais carapaça. Fervor 2, poder 2, eu não tenho carapaça, então 0. Então dá 4. Então toda vez que eu for, sei lá, defender o ataque e eu for rolar casca, eu tenho que rolar um D10 mais 4. Então deixa eu... Plau, plau. E eu tirei 6. Meu Deus do céu, o dadinho ruim. Ok, a próxima coisa que eu acho que eu devia falar é sobre a fome. Fome é... O nome já diz, o seu inseto, a cada tipo de batalha ou experiência que ele vai tendo, a fome dele vai aumentando, que vai de um nível de 1 até 10. Quanto maior a sua fome, pior você fica progressivamente. Então deixa eu descer bem aqui. Fome, 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 fome. Aqui. No 1 você fica no seu estado normal, você não sente fome, então você tá ok. Do 2 ao 3 você sente uma pequena fome, mas nada que possa te afetar. Do 4 ao 5 você sente fome, uma fome comum, então seria uma boa hora para comer algo. Se você não comer algo, você fica com -2 em testes de fervor, o que é algo bem ruim. Do 6 ao 8 o seu estômago embrulha, então você tem desvantagem em testes de poder, fervor e agilidade. Resumindo, desvantagem é tecnicamente rolar 2 dados de 10 e pegar o pior resultado possível. E de 9 a 10, você tem que rolar fervor ou instinto a cada cena que você faça. Caso você passe, você resiste à tentação, mas você toma 1d2 de dano. Mas caso você falhe, você deve morder o inseto mais próximo de você. Não importa se é aliado, se é inimigo, se é alguém infectado, você tem que morder de alguma maneira. E assim você dá 1d2 de dano nesse ser e recupera esse mesmo dano em fome. Porém, toda vez que você realiza de devorar alguém, você vai ficando mais viciado, você vai ficando canibal aos poucos. Então, toda vez que você, caso você devorar alguém 3 vezes, você fica completamente viciado e não consegue comer outra coisa que não seja insetos vivos. Então, é dificultoso um pouco, eu diria. Então, a cada batalha, a nossa fome sobe de 1d4, mas se o mestre preferir, ele pode colocar um bônus de +1 caso a batalha tenha sido muito longa ou tenha custado muito do seu personagem. Então a gente vai começar com 1, normalmente. Um fato divertido que caso você chegue... eu não sei se eu menciono, tá bom. Caso você chegue à metade da sua vida, não só o seu corpo é prejudicado, como as suas ações também. Então, tecnicamente, quando a gente fica com metade da nossa vida, a gente tem desvantagens em certas coisas, como se realmente demonstrasse que o nosso inseto tá ficando fudido aos poucos, ele precisa descansar. Então, deixa eu ver bem aqui. Deixa eu explicar em melhores palavras. Se eu achar, né? Aí eu tenho que organizar esse livro. Ok. Ao ficar machucado, seu personagem tem -2 em testes envolvendo poder e fervor. Mas caso você fique com 1/3 da sua vida, você rola testes de poder, fervor e agilidade com desvantagem. Então a cada vez mais você vai ficando machucado, cada vez mais dificuldade você tem de realizar ações. Mas isso é normalzinho. É só você ter um grupo bom, né? Vamos ver se tu tem uma party boa pra te ajudar. Agora eu acho melhor falar um pouco dos pontos de infecção. Os pontos de infecção são o quão afetado o nosso inseto tá por coisas envolvendo a infecção da radiância, tecnicamente. Pelo que eu lembro, ele vai de 1 até 5, se eu não estiver enganado. Faz muito tempo que eu escrevi os pontos de infecção, meu Deus, eu sou um péssimo mestre. Ah, não, na verdade não. Não, 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 não. Os seus pontos de infecção vão aumentando degradamente, e caso eles atinjam o mesmo nível da sua alma máxima, você perde completamente o seu personagem. Só que tem algo especial que caso o seu nível de infecção atinja metade da sua alma máxima, você fica em um tipo de estado de, digamos que uma espécie de coma. Como se o seu personagem estivesse gostando da infecção aos poucos.
Então, o seu personagem ele recebe buffs e ao mesmo tempo desvantagens também por conta disso. Nível, eu não preciso dizer, é o quanto o seu personagem vai ficando avançado aos poucos. O nível vai de 1 até 10. Cada vez você ficando mais forte, 1 sendo mais fraco e 10 sendo mais bufadaço possível. Caso você zere seus pontos de alma, eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero deixar isso como surpresa pro RPG. E agora vamos falar sobre as divindades. O seu personagem, ele pode, ou não, seguir uma divindade do seu próprio mundo. Então, tipo, sei lá, existem várias espécies de divindades, como a própria Radiância, o Rei Pálido, Grub Viltruviano, Deusa do Sangue Vital, Líder Xamã e o Líder. Cada um deles tem a sua vantagem e desvantagem própria. E cada um deles, caso o seu mestre ache que você está indo muito bem interpretando a fé do seu personagem envolvendo essa entidade, você pode desbloquear a fé extrema, que no caso te dá um buff muito bom e ao mesmo tempo uma desvantagem horrível. Tipo, sei lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver algum pequeno aqui pra eu ler. O Rei Pálido. Nenhum custa muito. O bônus que ele dá é mais 1 em instinto e mais 2 em testes envolvendo raciocínio. Só que a desvantagem é que você tem que gastar 3 pontos de alma para recuperar 1 de vida. E tem menos 1 em testes de alma. O que é bem ruim. Mas agora em fé extrema, você deixa de sentir fome e ganha mais 1 D8 mais 1 de vida. Porém, você não pode mais se curar com alma e apenas com descansos. O que é uma desvantagem horrível, só que um buff muito bom. Você não imagina o quão bom é um D8 mais 1 de vida. Você pode ficar literalmente com uma vida de um boss, eu acho, mano. Muito roubado. Ok. A próxima coisa que eu acho que eu deveria falar é sobre criação. No mundo de Nestergon, você pode criar tanto comidas como itens, talismãs, que é como se fosse os charmes do meu sistema, e esse tipo de coisa. Aí temos materiais comuns, incomuns, raros e especiais, do mesmo jeito que tem ingredientes ruins, comuns, bons e especiais. Cada ingrediente ou item afeta a criação do seu. O que você quer criar, exatamente. Então, se você faz uma comida com ingredientes ruins, ele vai te dar buffs ruins, mas vai recuperar a fome da mesma forma. Ingredientes comuns normalmente não dão buff. Agora, de bons e especiais pra cima, que fica bom pra caramba isso daí. Temos o inventário, que é você começa com 2 mais poder. No caso, eu tenho 4 de inventário, então posso colocar 4 itens aqui dentro. E falando sobre espaço de itens. Cadê? Cadê? Meu Deus, eu tenho que organizar muito isso. Mas resumindo, é que a maioria dos itens normalmente vai de 0 até 4 de espaço. Então eles não ocupam tanto espaço assim. Se você for um cara grande, você não vai ter tanta dificuldade para carregar muitas coisas. Principalmente se você tiver uma mochila. Habilidades. É verdade, verdade, eu me esqueci disso. O próximo passo de criar o seu inseto é escolher a arma ou a habilidade natural dele. Porque no caso, uma arma natural, imagine que você é um louva-a-Deus. Louva-a-deuses têm garras que eles podem usar para atacar normalmente, o que quer dizer que é uma arma natural do próprio corpo. Enquanto insetos que não têm armas naturais, eles têm habilidades naturais para compensar isso. Para escolher magias, você tem que ter uma habilidade natural naturalmente. Então você nasce com uma magia se você escolher uma habilidade natural. O que é algo para balancear entre os dois. No caso, eu acho que eu vou escolher uma habilidade natural. Já que eu sou uma formiga, não. Eu não acho que eu vou usar muitas presas.
Então eu vou escolher... Hum, deixa eu ver. Reforço máximo. Eu posso gastar 1 de PA para reduzir o próximo dano recebido em 2. Então eu vou copiar aqui. Colar. Não é possível que está branco. Ah, eu acho que eu devo ter. Eu acho que eu devo ter pego a ficha errada. Normal, normal. Eu conserto depois. Aqui embaixo tem a parte da lore e da história do seu personagem, que é pra você colocar detalhes, pontos importantes e esse tipo de coisa. Aqui são anotações que você anota o que você achar de importante na sua aventura. Aqui é o espaço de talismãs, que como eu disse, são como se fossem os charmes do meu sistema. Então você coloca os talismãs que você conseguir aqui e você vai ter que decidir, infelizmente, com o seu grupo, se vocês querem dividir os talismãs ou ficar individualmente. Dividir é tecnicamente usar o mesmo espaço de talismã para todos. Então, todo mundo começa com um espaço de talismã e o máximo é até 6. Ou extra se o seu mestre permitir alguma coisa. Então, se vocês compartilharem o mesmo talismã, se vocês usarem um talismã, todo mundo vai receber o mesmo buff. Agora, se for individual, só vai ocupar o espaço de um player, enquanto só ele vai conseguir utilizar esse talismã. Depende da situação. Vocês têm que escolher antes da aventura, então infelizmente não dá pra simplesmente trocar de uma hora pra outra. Magias, como eu disse, você gasta PA pra poder usar elas. E cada magia tem o seu nível específico que vai de 1 até 4. Sendo 4 o mais poderoso possível, tanto que você não consegue magias de nível 4 logo no início do jogo, não importa que nível você esteja. O porquê disso é por conta de que magias de nível 4 só podem ser conseguidas após você derrotar alguém que tem esse tipo de magia. Então, tipo, sei lá, eu derroto um boss. Ele tem uma magia de nível 4? Show de bola, mano. Pega a magia pra mim. O bom de. O bom de pegar magias de outros seres é que normalmente magias de nível 4 não tem requisitos. Então você pode usar de qualquer. Como é que fala? De qualquer maneira. Então você não precisa, sei lá, ter 2 de alma pra poder utilizar ela. Enquanto as outras magias precisam. Tipo, sei lá. Espírito Vigativo. Você precisa ter pelo menos alma 1 pra conseguir usar ela. Então eu vou pegar Espírito Vigativo, 1 de PA. Eu espero que não esteja errado aqui. Tá branco. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Vai fechar errado de qualquer forma. Ok, E eu acho que é só isso envolvendo a ficha de player comum. Os itens iniciais que você pode começar como um player é apenas um. Então, é bem limitado o que você pode começar como player. Depende de quão bonzinho o seu mestre é. Normalmente é pra ser um. Então você pode, sei lá, começar com uma bolsa de couro, um fragmento de máscara, uma lanterna pálida. Ou você pode, sei lá, escolher começar com uma arma, tipo, sei lá, uma lança. Então eu acho que de player é só isso que eu posso falar. Agora vamos falar um pouco sobre a ficha de NPCs e inimigos. Que eu vou falar aqui um pouco sobre como criar o seu querido NPC ou um boss como é que fala? Um boss em potencial. A primeira coisa que obviamente nós temos que fazer é escolher o nome do inseto, que no caso eu já escolhi. A mortífera, ela é uma centopeia. O tipo de ameaça dela que eu escolhi é impulsivo. Nível de ameaça é como se fosse uma espécie de bônus que o nosso personagem ganha. Então, se ele for em defesa, ele tem mais 2 de instinto. Se ele for amigável, ele tem mais 1 em vitalidade, que no caso é fervor. Agora, impulsivo, você ganha mais 1 de instinto. Então, eu já coloquei bem aqui. Deixando claro que quando você vai fazer uma ficha de NPC ou inimigo, todos os atributos são 0 e você só tem 2 pontos para distribuir. Então eu já vou distribuir os dois aqui em poder por causa que é um inimigo em potencial. Diferente de
diferente de players no caso, players, inimigos e NPCs não podem se defender e nem esquivar. Eles só podem fazer isso se eles tiverem 3 em um desses dois atributos, que no caso é fervor, que ele poderia bloquear, então faria a soma de bloqueio caso ele tivesse 3 de fervor, que colocaria aqui. Ou se ele tivesse 3 de agilidade, que no caso ele conseguiria esquivar fazendo o cálculo de agilidade dele. Mas como não tem nenhum dos dois, ele não pode esquivar, infelizmente. Aqui tem uma tabela de inimigos que pode ajudar você a escolher o que exatamente você quer fazer. Ela é um inimigo em potencial, mas eu acho que eu vou fazer dela um inseto comum. Então ela tem de 10 a 14 de vida. Como eu tenho mais 2 pelo bônus dela ser grande, então eu acho que eu vou escolher 14 de vida. Ela tem 12 e aí foi pra 14. Os NPCs e inimigos também são afetados pelo bônus de tamanho, então lembre-se disso. Então, caso você atinja o limite de vida, que é comum para o seu inseto, tem o bônus de tamanho dele para orientar mais. Tecnicamente, um inseto comum dá de 2 a 4 de dano, então ele vai ter ataques normais que dão de 2 a 4 de dano no máximo. A defesa dele, que no caso seria para ele bloquear, mas como ele não pode bloquear, já que ele não tem 3, ele vai ter só uma defesa comum mesmo, que é o que o player precisa atingir para acertar ela. Então, nesse caso, eu vou colocar uma defesa 7. Mas caso você tiver 3 de fervor aqui, você não vai pegar a defesa comum que tem bem aqui e sim fazer o cálculo de defesa normal que tem. Então, se ele tem 3 e ele não é treinado em carapaça, então ele só vai ter 3 de defesa aqui para poder bloquear. Que é para deixar balanceado para os players simplesmente não acabarem ficando muito dificultoso para eles. Então vou escolher 7 aqui. Então, continuando. Temos os pontos de alma deles. Normalmente, insetos não utilizam de magias, mas caso você queira trocar o ataque normal dele por magia, por ataques mágicos que dão 2 a 4 de dano, fique a completa vontade. Então, o tanto de PA que eles têm é um D3 mais 1. Eu vou rolar bem aqui. Ah! Eu mudei de calça sem querer, pelo amor de Deus. Ok, é um D3 mais 1. Então deixa eu calcular aqui. Deu 4, eu consegui o máximo que dá pra se conseguir. Estou feliz. Não, não é 43. Esquiva, 0, infelizmente. E agora a gente tem que escolher o grau de infecção do nosso inseto. Que no caso, grau de infecção é o quão infectado e afetado o nosso inseto está pela própria radiância. Então, aqui, cadê? O grau de infecção vai de 1 até 5, dando buffs e debuffs. Então, eu acho que eu vou escolher um grau 2. Ele vai estar no nível 2, um nível um pouquinho mais avançado que o normal. Então, ele tem mais 1 em testes de força. Ah, ele tem mais 1 em testes de força. E menos 1 em reflexos. Ok. Uma coisa que eu deveria explicar um pouco melhor é que caso você for fazer um boss, esse boss obrigatoriamente tem que ter uma fraqueza. Por isso que aqui é a parte de fraquezas barra habilidades. Por causa que nem todo mundo é perfeito, então todo mundo tem que ter uma espécie de vulnerabilidade como seu boss. Como algo que eu também deveria explicar é que ataques mágicos não são desviáveis de primeira.
Então, tipo, sei lá, o seu boss vai usar um ataque ou uma magia que os players não viram ainda. Eles infelizmente não conseguem esquivar disso até tomar o golpe ou verem ele acontecendo. Por conta de que Hollow Knight é sobre você aprender os padrões do seu inimigo. Então você já não nasce sabendo o que ele vai fazer da vida. E temos ataques especiais que ocorrem uma ou duas vezes durante uma batalha. Então são ataques realmente fortes ou buffs fortes que o seu inseto pode receber. Arquétipos, os nossos NPCs e inimigos podem ter arquétipos para ajudar eles em certos testes. Eles podem ter no máximo 2 arquétipos e nada mais do que isso. Então, eu acho que para Mortífera eu vou escolher combate e procurar. Então, caso ela for rodar algo envolvendo combate ou procurar, ela tem mais 2 no teste. Então, caso eu fosse bater com ela, eu iria rolar um D10 mais 3 mais 2, que no caso é mais 5. Hum, que delícia, né? Aí. Aqui é o local de encontro, caso você queira colocar onde o seu inseto pode ser encontrado. Aqui tem drops e recompensas, caso você queira colocar, porque, meu Deus, tadinho dos seus players matar um bicho desse e não receber coisa nenhuma. Descrição curta, que é pra você colocar certas coisas do seu NPC. E aqui é um local pro retrato do seu inseto, que é pra você colocar uma imagem caso você queira. Então, não é muito complicado. Aqui tem uma tabela de ataques, caso você queira ver. Insetos comuns só tem um ataque normal, mas você, como eu disse, você pode trocar esse ataque normal por um ataque mágico. Aí, quanto mais forte o inseto, mais coisas disponíveis ele tem. Tipo, sei lá, um mini boss. Um mini boss ele pode ter 2 ataques normais, o segundo ataque só com 50% de vida. Ele pode ter um ataque mágico e pode ter um ataque especial. Entende? E uma coisa que eu esqueci de deixar claro é que inimigos só podem ter uma habilidade passiva ou ativa. Então escolha com sabedoria o que você vai dar para o seu querido inseto. Então eu acho que isso é tudo. Eu estava deprimido, por isso que eu demorei muito para gravar esse vídeo, por causa que eu gravei um vídeo de fucking 40 minutos para simplesmente não ter áudio. Mas tá tudo bem, é só tentar de novo, não é mesmo? Então deixa eu colocar bem aqui para um pouco. 0 em fervor, 0 em alma, 0 em agilidade. Algo que eu não deixei claro é, caso você tenha 0 em um atributo, você rola 2 dados e pega o pior, que no caso você sempre vai rolar com desvantagem. Então não é tão desbalanceada assim a ficha do bagulho, mesmo que ele possa ter... Qual é que fala? Mesmo que ele possa ter mais 5 pra acertar alguém, ele ainda é fraco em vários aspectos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês aproveitem bem criando seu inseto ou NPC. E eu queria poder dizer que o RPG está bem distante de ser finalizado ainda, mas já está melhor do que nunca. Então, beijinho pra vocês, tchau, tchau. E tenham uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde.